Olá, eu sou Nilton de Almeida, sou professor e coordenador do NEAFRA. E nessa semana a gente celebra os 100 anos de Ruth de Souza. A filha de Sebastião Souza e Adelaide Pinto, ela se tornou apenas no século XX uma das grandes damas, uma autêntica sacerdotisa da dramaturgia brasileira, seja no que diz respeito a teatro, seja no que diz respeito a cinema, seja no que diz respeito à televisão. E essa sacerdotisa da dramaturgia, e em particular, né, uma das mais proeminentes artistas e intelectuais negras que nós tivemos no último século, literalmente, dá nome ao NEAFRA. NEAFRA, Núcleo de Estudos Étnicos e Afro-Brasileiros Abdias Nascimento Ruth de Souza. Então, Ruth, ela traz com seu nome o verbo, ela transforma o NEAFRA em verbo. E nós estamos passando por um momento particularmente importante, qual seja, de que o nosso principal evento, que é o Mês das Consciências Negras, que vinha acontecendo há 12 anos, né? São 12 anos que a gente está produzindo com várias parceiras e parceiros, além da universidade, de dentro da universidade, nas mais variadas modalidades. A gente está tendo nessa última edição a realização de atividades mensais, né? Então, a gente aqui lembra de Ruth de Souza, a gente pede a cada um que busque conhecer mais sobre a trajetória dessa tremenda artista que representa tanto para o povo brasileiro e, em particular, para o povo afro-brasileiro. Mas a gente também lembra que nós estamos na semana de 14 de maio, que é uma data emblemática, né? Então, Ruth brilhou durante toda a sua trajetória, desde o Teatro Experimental do Negro, e em particular no cinema ela se tornou a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional, isso lá na década de 50. Mas para dar um exemplo a trajetória de dezenas e dezenas de trabalhos, mas para ficar com um episódio, pedir para vocês que assistam, por exemplo, a Filhas do Vento, dirigida pelo brilhante Joelzito Araújo, de 2004, e que traz um drama familiar com uma sutileza e com uma consistência muito, muito importantes para o cinema brasileiro. Agora, conquanto o nosso núcleo de estudos étnicos e afro-brasileiros da Univasf, que tem a honra e responsabilidade de guardar os nomes de Ruth de Souza e de Abdias Nascimento, né? Então, o NEAFRA, enquanto um núcleo de extensão que tem como objetivo criar, apoiar espaços para produção de conhecimento, debate, formação interdisciplinar sobre raça, gênero, sexualidade, seja em termos de extensão, mas também junto ao ensino e pesquisa, obviamente, fortalecendo transformações tanto conceituais quanto concretas, para implementar efetivamente igualdade e justiça social na universidade e na sociedade. Então, a par de buscar a consolidação de um campo de estudos étnicos e afro-brasileiros na Univasf, desenvolver eventos, formar extensionistas e pesquisadores, né, tornar possível e provocar as diversas áreas de conhecimento sobre a centralidade da produção científica de intelectuais negros no contexto da África, da diáspora, e principalmente sobre a importância das relações raciais, a construção de parcerias com diferentes segmentos da sociedade, né? Sejam órgãos governamentais, sejam órgãos não governamentais, tem, né, se constituído em uma das principais chaves de atuação do NEAFRA. Então, mesmo as consciências negras é a parte mais conhecida, mas a parceria, por exemplo, com conselhos municipais de promoção da igualdade racial, a contribuição para a elaboração de estatutos da igualdade racial aqui na nossa região tem se constituído em algumas das nossas sendas, mas é preciso lembrar, nesse 14 de maio, que ao mesmo tempo que estamos aqui celebrando
toda a vida e criatividade que, por exemplo, Ruth de Souza, né, nos proporcionou, a gente também precisa lembrar da nossa responsabilidade enquanto universidade. A Universidade Federal do Vale do São Francisco tem responsabilidades com o povo negro, como toda universidade pública deve ter. Então, a gente encerra essa gravação, né, demandando das colegas e dos colegas algo muito simples, de que a agenda antirracista de promoção da igualdade racial, de promoção do povo negro, não é responsabilidade exclusiva de acadêmicas ou acadêmicos ou militantes ou ativistas negros. É uma responsabilidade de toda a sociedade, e toda a sociedade cresce, ganha, se desenvolve com a promoção da igualdade racial e com o efetivo e real conhecimento da nossa história e da nossa cultura. Portanto, nós, sem a menor dúvida, a gente vem reiterar a importância de que a universidade faça valer a autonomia universitária, no sentido de que ações de produção de conhecimento, mas também de reparação histórica, sejam efetivamente implementadas, e que a universidade ela faça um balanço, uma análise amplo e profundo de seu histórico, seus êxitos, suas falhas, e que a gente possa transformar efetivamente nossa instituição numa referência de antirracismo institucional. O compartilhamento de hashtags não significa uma ampla, concreta, efetiva ação e posição e tomada de posição antirracista. Nós precisamos de fatos concretos. Então, ao tempo que a gente observa, depois de 12 anos, o mês das consciências negras e outras coisas que nós realizamos, nós temos que, ao longo de todos esses anos de existência da Univasf, analisar e ponderar aonde acertamos, aonde falhamos e realizar toda a reparação necessária. Assim será possível sair desse 14 de maio eterno.